Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Ciência dos Materiais. A nossa aula de hoje será sobre fonte de Frank Reed e empilhamento de discordâncias. Vamos lá, então? Bom, antes de começar essa aula, eu gostaria de pedir para você que já segue o canal para deixar o curtir aí no vídeo, que ele ajuda bastante a produzir esse conteúdo. E se você não segue, passa a seguir aí, também deixa o like, né? Não custa nada deixar um likezinho aí no vídeo. E vamos para a nossa aula então. Bom, a gente já viu nas nossas aulas que a gente tem uma tensão crítica teórica do meu material, que é basicamente a tensão que eu vou ter para romper as energias das ligações atômicas e reformar essas energias devido a um processo de movimento atômico, um deslizamento atômico. E a gente viu que, na verdade, a tensão para ocorrer esse movimento é muito menor do que o teórico. E isso nos leva a crer que tem motivos para que essa tensão seja menor do que a teórica. E um desses motivos são a presença de defeitos, de discordâncias, por exemplo, que é um tipo de defeito, que eles vão atuando para reduzir a resistência do meu material. Então, se esses defeitos existem, eles são inerentes, como a gente já comentou algumas vezes, eles, por mais que eu faça uma solidificação completamente cuidadosa do meu material, significa que durante esse processo, de alguma forma, eu vou ter uma nucleação de discordâncias, eu vou formar a minha discordância de alguma forma. Tanto que a gente vê aqui que para o nosso metal, com uma solidificação controlada, eu tenho 10 a 3 discordâncias por milímetro quadrado, e à medida que eu tenho um material, por exemplo, que é deformado, a minha quantidade de discordância ele aumenta tudo. Mas mesmo controlando, ou pegando um cristal de silício, que é um cristal aqui que tem um controle enorme do meu processo de solidificação e da minha microestrutura, eu ainda tenho discordâncias. Aqui mesmo eu tenho duas imagens representativas, por exemplo, de um metal aqui uma solidificação muito controlada e depois de ele estar deformado, por exemplo, plasticamente. A densidade de discordância, quando a gente fala de densidade de discordância, é exatamente isso aqui. Olha a quantidade de linhas de discordância por milímetro quadrado ou por unidade de volume. Aqui eu tenho representado nessa imagem exatamente que devido a um resfriamento da minha peça, eu vou ter dois constituintes. E muitas vezes esses constituintes eles têm um coeficiente de dilatação térmica, um coeficiente para formar o material diferente. Então, só essa diferença de dilatação e de deformação térmica do meu material, ele já pode gerar tensão no meu material e gerar aqui, ó, umas discordâncias em série. A gente está vendo aqui a legenda, isso aqui, ó, são sistemas de loops de discordância prismáticas que foram produzidos no cloreto de prata recristalizado e livre de discordâncias para relaxar o campo de tensão ao redor da pequena esfera de vidro causada pela contração diferencial que ocorre durante o resfriamento. Então, eu tenho uma contração diferencial e ele vai formando essas discordâncias aqui em torno dessa esferazinha de vidro. E quando a gente vai falar, então, uma vez que a gente vê que tem que existir uma discordância, que ela se forma de alguma maneira, a gente tem dois mecanismos de nucleação de discordância durante um crescimento de um grão. Esses dois mecanismos, durante a nucleação ou crescimento de um grão, eles são a formação de anéis e de discordância devido à agregação, ou colapso de lacunas. Eu tenho alguns defeitos de lacunas ali no meu material que devido à agregação dele ou colapso delas, elas podem formar discordâncias, e eu tenho a minha nucleação heterogênea de discordâncias. Bom, caso não existissem fontes geradoras de discordâncias, a deformação a frio de um monocristal, ele deveria diminuir a densidade de discordância ao invés de aumentar. Mas já uma vez que isso não acontece, tem que existir um método de criar e multiplicar a discordância. A gente já viu aqui um método de nucleação, mas eu também tenho que ter algum fenômeno físico que explica a multiplicação das minhas discordâncias quando eu estou trabalhando ao frio meu material. E esse mecanismo, que a gente vai ver aqui agora no próximo slide, como as minhas discordâncias podem ser geradas ou multiplicadas, que é a minha fonte de Frank Reed. O que é mais ou menos a minha fonte de Frank Reed? Vou tentar aqui mostrar em várias imagens para vocês e também desenhando. Eu tenho aqui um plano de deslizamento, que é o meu plano aqui A, B, C e D. Vamos começar aqui pela esquerda, né? Aqui nessa figura. Nesse plano A, B, C e D, eu tenho aqui uma linha de discordância aqui, que elas estão fixas, elas não se movem. E eu tenho aqui dois pontos, meu ponto X e Y, que são os meus pontos de ancoragem. O que são esses pontos de ancoragem? Eles são pontos os quais eles vão prender uma linha de discordância que venha se movimentar. Então, estou tendo uma tensão aqui de cisalhamento nessa direção, e a minha discordância ela também está se movendo nessa direção aqui.
Agora eu vou sair desse ponto aqui e vou pegar uma vista de cima. Essa imagem aqui é exatamente essa vista de cima aqui, e aqui eu tenho o meu ponto X e o meu ponto Y. Quando uma discordância ela vem andando aqui, ela primeiro está nesse ponto aqui, né? Ela encontra esses meus dois pontos de ancoragem. E à medida que eu continuo a tensão de cisalhamento, essa discordância, parte dela fica presa aqui e parte dela começa a se movimentar aqui, ela começa a formar um anel, começa a se expandir. E ela vai se expandindo. Aqui no meu ponto B eu já tenho uma maior expansão, aqui é a direção do meu anel, até o ponto que, quando eu chego aqui nesse meu ponto C, por exemplo, ela vai crescendo e vai invertendo. Ela vai chegar e em volta ali de onde estava o meu ponto de ancoragem, essas discordâncias originais elas vão se encontrar. E aqui, como a gente já tinha visto, né, se eu continuar desenhando aqui a minha setinha, essa discordância aqui, ó, nesse ponto aqui, ela vai ter sentido oposto uma da outra. Então, essas duas discordâncias aqui, como elas têm sentidos opostos, né, uma vai estar para cá, uma vai estar para cá e a outra vai estar para cá, elas vão se anular. Né, como a gente já tinha visto nas nossas outras aulas, quando eu tenho discordâncias com sinais opostos, elas se anulam. Se o sinal delas forem iguais, elas não se anulam. Então, o que vai acontecer aqui? Que essa região aqui, eu vou ter uma anulação da discordância e elas vão se romper. E esses dois tracinhos que eu tinha aqui antes, ó, esses dois tracinhos aqui, eles vão se unir e vão voltar ao meu ponto inicial. E o que acontece então? Eu formei um anel de discordância, que é a minha linha D aqui, ó, eu tenho um anel de discordância em volta do meu ponto, e eu retornei a um estado original. É como se eu tivesse feito todo esse processo, tivesse permanecido com a minha discordância original, e além da minha discordância original, eu formei um anel de discordância. Então eu estou multiplicando as minhas discordâncias. Essa sequência aqui, ela mostra exatamente a mesma coisa. Eu estou crescendo a minha discordância, estou crescendo. Aqui, nesse ponto, eu vou ter a minha anulação de discordância aqui. Aqui eu vou terminar de formar o meu anel e aqui eu vou voltar no meu estágio original. Isso vai se repetindo enquanto eu tiver uma tensão. Ó. Aqui eu botei duas figurinhas só para vocês verem como que eu tenho, quando eu tenho duas discordâncias se encontrando. Aqui, quando ela tem sinal oposto, elas vão se anular e elas vão depois se propagar aqui formando um anel. Isso aqui não é a fonte de Frank Reed, hein, só para constar. Isso aqui é só uma interação entre duas discordâncias. Aqui já tem uma imagem representativa da fonte de Frank Reed. Eu estou tendo uma tensão, eu tenho aqui os meus dois pontos de ancoragem, elas vão crescendo, até se encontrar aqui do outro lado. Aqui elas vão se anular e elas vão continuar crescendo aqui para fora. Não aparece na imagem, né? Mas eu vou formando aqui, ó, anéis de discordâncias. Então essa é uma forma de eu multiplicar as minhas discordâncias no meu material quando ele encontra qualquer tipo aqui, ó, de ponto de ancoragem ou qualquer tipo de obstáculo aqui que tenha esse tipo de comportamento. Ele acaba formando mais discordâncias a partir de obstáculos aqui que já existiam. Ele vai multiplicando a discordância. Bom, um outro ponto importante aqui é o meu empilhamento de discordâncias. Bom, como que ocorre o empilhamento de discordâncias? O nome já é um pouquinho, né, intuitivo. Quando eu tenho algumas barreiras, como os contornos de grãos, ou uma partícula de segunda fase, ou até alguma discordância já bloqueada, eu posso bloquear o movimento da minha discordância. Porque aqui o que eu tenho? Eu tenho aqui um obstáculo que eu estou representando aqui. Esse obstáculo aqui, como eu falei, pode ser um contorno de grão, pode ser uma partícula de segunda fase. E quando eu encontro aqui esse obstáculo, esse contorno de grão ou qualquer outra linha de discordância que tem aqui, esse contorno de grão ele serve como uma barreira para o meu movimento. Ele vira um ponto de ancoragem aqui da minha discordância. Então a minha linha de discordância está vindo andando aqui, ela vem aqui e ela para. Aí as outras linhas de discordância que estão vindo aqui, devido a essa barreira que vai sendo formada, elas vão se acumulando aqui, ó, e elas vão gerando um acúmulo de discordâncias que vai aumentando a densidade de discordância bem aqui no ponto de ancoragem devido a essa barreira. E o que acontece aqui? Eu vou ter uma alta concentração de tensão sobre a minha discordância líder, por quê? Porque eu tenho aqui uma concentração, eu tenho uma discordância aqui na ponta que ela está sendo pressionada por outras discordâncias que estão vindo, aqui nesse ponto eu vou ter um campo de tensão muito grande, né? Quando a gente vai olhar aqui o campo de tensão, eu vou ter uma alta concentração de tensão, e quando eu tenho essa alta concentração de tensão, essa discordância líder ela pode atingir uma tensão cisalhante muito grande, próxima à minha tensão teórica do meu material. Então, quando eu atinjo esse valor, o que pode ocorrer? Eu posso tanto iniciar o meu escoamento do outro lado da barreira, né? O meu material, como eu cheguei a uma tensão muito grande, ele pode escoar do outro lado ali que ele está sentindo aquela tensão, ou eu posso
nuclear uma trinca na minha barreira. Então isso aqui pode até gerar um defeito maior, esse empilhamento de discordância. Bom, e as condições que eu tenho aqui para uma discordância ser bloqueada por um obstáculo, ele vai depender de qual é o tipo de barreira que eu tenho, a minha relação de orientação, né, entre os planos de deslizamento e as características estruturais da minha barreira, qual o material que eu estou trabalhando e qual a temperatura. Né? A gente sabe que a temperatura normalmente ela ajuda, né, a movimentação das minhas discordâncias, então eu vou ter menos facilidade de ocorrer esse fenômeno quando eu estou com uma temperatura mais elevada. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Novamente, isso aqui é só uma aula introdutória sobre o tema. Caso vocês queiram olhar um pouco mais a fundo, tem um canal aqui do Francisco Gil que ele comenta bastante sobre esse tema de uma forma mais aprofundada, num curso de teoria das discordâncias, num curso de metalurgia física. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Lembra de deixar o curtir aí, compartilha com o amigo que está fazendo essa disciplina. Um grande abraço e tchau, tchau.